Oi pessoal, meu nome é Carla Braga e esse é o Entre Euros e Reais. Se você é novo por aqui, dá uma olhadinha no vídeo que tá aqui na descrição. Lá eu explico um pouquinho da minha trajetória, falo quem sou eu, assim você vai entender um pouco melhor os objetivos do canal. Hoje eu faço sobre renegociação de dívidas. Se você tem dívidas, está de cabelo em pé, não sabe o que fazer com elas, não sai daí que eu vou te ajudar. Se a gente for falar de empréstimos, esse assunto é um assunto infinito. Existem milhares de coisas que a gente pode analisar em relação a isso. Em que situações tomar crédito é adequado, qual a diferença entre empréstimo e financiamento, se eu devo ou não financiar uma casa, enfim, existe uma infinidade de temas envolvendo a questão dos empréstimos. E eu vou falar sobre cada um deles ao longo dos vídeos. Mas hoje eu escolhi um tema específico em razão do momento que a gente está vivendo, dessa pandemia do coronavírus, que está impactando demais a vida das famílias e está fazendo uma verdadeira bagunça nas contas de muitas delas. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre renegociação de dívidas. Mas continua acompanhando o canal, toca aí no sininho, assina o canal, que em outros vídeos eu vou trazer outros aspectos dessas questões financeiras. Quem já me acompanha por aqui sabe que eu trabalhei 18 anos na Caixa Econômica. Nesses 18 anos eu fui gerente durante 12 e trabalhei também com renegociação de dívidas, com execução judicial e extrajudicial de contratos. Então, assim, eu sei bastante desse cenário. Inclusive, eu tenho uma perspectiva, uma visão dos bastidores, de como é que o banco funciona internamente, de como é que a gente encara e analisa a tomada de crédito do cliente. Então, eu vim passar um pouco dessa visão para você entender de que forma que você pode utilizar essas informações para gerir de forma mais adequada as suas finanças. Ponto número 1, trocar dívidas. O que é trocar dívidas, Carla? Trocar dívidas é o seguinte: se você está utilizando cheque especial, pagando o mínimo de cartão de crédito, ou contratou aqueles empréstimos que contrata direto na máquina, que normalmente tem uma taxa de juros mais alta, que a gente chama de CDC, pode ser que você tenha alternativas lá no seu banco para juntar essas dívidas numa dívida só, com taxa de juros menor. Por exemplo, se você é funcionário público, você pode contratar uma consignação que normalmente tem uma taxa de juros muito inferior à do CDC, do cheque especial e do cartão de crédito. Com isso, você vai reunir essas dívidas numa dívida só, vai conseguir alongar um prazo, ou seja, vai colocar isso numa quantidade de parcelas que caiba no seu orçamento, que você consiga pagar. E assim você vai conseguir ir amortizando essas dívidas ao longo dos meses, ao invés de ficar girando essa bola de neve aí de juros. Se você tem dívidas, aquele monte de dívidas, sua vida está uma bagunça, sente com o gerente do seu banco e verifique com ele a possibilidade de você renegociar essas dívidas com uma taxa de juros menor do que a que você paga nesse monte de financiamentozinho, de forma que você consiga ter uma prestação que caiba no seu bolso e consiga verificar que a sua dívida está diminuindo. Porque se você ficar pagando juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, essa dívida vai só crescendo, crescendo e vira uma bola de neve, uma coisa extremamente assustadora. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no reality show da Natália Arcuri. Ela fala um pouco sobre isso, principalmente no episódio que ela faz com uma senhora aposentada. Lá no YouTube dela tem isso, talvez seja uma opção bem interessante para você. Segundo ponto que eu queria abordar em relação a dívidas, a importância de você não atrasar. Ai, Carla, mas é claro, ninguém quer atrasar, a gente atrasa porque não tem jeito. Quando você é um atrasador, quanto mais, vamos dizer assim, nunca paga em dia, né? Paga com 2 dias de atraso, no mês seguinte paga com 10 dias de atraso, no outro mês paga com 5 dias de atraso. Isso é muito ruim para a sua avaliação junto ao banco. O banco, ele estabelece uma nota, vamos dizer assim, para cada cliente, que a gente chama de rating. Esse rating é calculado com base em várias informações. A formação do seu patrimônio, que você informou lá no banco, quando você apresentou seu imposto de renda ou preencheu alguma ficha cadastral. É formado com base no salário que você ganha, se você trabalha muito tempo na mesma empresa ou não, se você tem linhas de crédito com o banco, se essas linhas estão sendo pagas em dia, se você tem investimentos no banco, enfim, todo o seu relacionamento com o banco impacta nessa sua nota, nessa sua classificação. Isso nada mais é do que o banco analisando qual é a chance que você tem de atrasar ou até mesmo de não pagar mais algum empréstimo. Quanto melhor é a sua nota, melhores são as condições que o banco te apresenta quando você procura uma linha de crédito, um financiamento, enfim. Então é muito importante você conservar essa sua ficha limpa, esse seu currículo seja o mais correto possível. Então é muito importante que você pague as suas prestações em dia, não descumpra o que foi acordado com o banco.
Claro que não é porque você atrasou uma vez uma parcela que você não vai conseguir nunca mais pegar crédito no banco, não é isso. Mas quanto melhor for o seu comportamento de adimplência, quanto mais você paga em dias os seus compromissos, melhor é a sua classificação perante o sistema de avaliação do banco. E isso pode fazer muita diferença quando você for tomar uma linha de crédito, ou emergencial, ou uma linha, por exemplo, você quer expandir o seu negócio, e você vai contratar uma linha de crédito para financiar essa expansão, ou no caso de um sufoco, como agora nessa pandemia do coronavírus. Então, conserve a sua ficha maravilhosa junto ao banco para que você continue tendo acesso às melhores alternativas de crédito. Com o ponto número 3, seja na contratação, seja na renegociação de dívidas, leia atentamente o contrato. Ai, Carla, mas isso é óbvio. É tão óbvio, mas tão óbvio que ninguém lê. O cliente chega, se você falou para ele, ele pediu um empréstimo de 10 mil, você aprovou 10 mil, ele já chega querendo assinar e ir embora. Leia as condições. Leia para verificar se aquele empréstimo tem carência, o que acontece se você atrasar, se você pode renegociar esse empréstimo, enfim, leia as condições do contrato. O prazo, que dia que vai ser cobrada a prestação, quando é que vai vencer a primeira. Leiam as condições com atenção. Como ponto número 4, quando você precisar de crédito, procure primeiramente as instituições com quem você já tem relacionamento. Como eu disse naquele ponto anterior, o banco ele registra todo o seu relacionamento com ele, tanto de empréstimos pagos em dia, quanto de produtos que você tem, quanto de valores médios de depósito em conta, o salário que você recebe lá, tudo fica registrado e ajuda a compor aí o seu cadastro. Então, quando você já tem relacionamento com o banco, as chances de você ter uma avaliação mais positiva e ter acesso a condições melhores aumentam. Então, quando você precisar de uma linha de crédito, procure primeiro esse banco com quem você já tem relacionamento. Mas isso não quer dizer que esse banco vai ter sempre as melhores condições. Se você está tentando renegociar uma dívida no banco e não está conseguindo, procure outras instituições, apresente para essas instituições a sua situação, o seu panorama, o valor que você precisa, em que condições você precisa e pleiteie junto a outras instituições essa alternativa de crédito. Tem uma outra questão que também é muito importante. Antes de você começar a atrasar, procure renegociar. Isso é uma questão fundamental. Como eu já falei em outros tópicos aí que a gente já falou nesse vídeo, todo relacionamento que você assume com o banco, ele fica registrado. Então, você percebeu que você está com uma situação financeira difícil, antes que você comece a atrasar, já procura a renegociação da dívida com o banco. Pode ser um diferencial nas chances que você tem de conseguir uma condição mais interessante. Próximo ponto. Verifique linhas que você possa oferecer algum bem em garantia. O banco se preocupa muito com a solidez daqueles empréstimos que ele está fazendo, ou seja, a chance daquele empréstimo de fato retornar para ele. O banco não quer que você pegue um empréstimo e fique inadimplente, claro, ele quer que você pegue um empréstimo e pague esse empréstimo ao banco. Então, quanto mais segura for aquela operação, melhores são as condições que o banco vai te oferecer. Isso é mais importante ainda quando a gente está falando de empréstimos de valores relevantes. Vai pegar um empréstimo de um valor mais substancial, talvez seja interessante você verificar junto ao banco se você tem acesso a linhas, por exemplo, que você possa oferecer um carro em garantia ou um imóvel em garantia e com isso ter uma melhora nas condições daquele financiamento. Se você já tinha uma situação financeira complicada e com esse Covid-19 você viu essa situação piorar ainda mais, não deixe essa situação chegar no fundo do poço. Renegocie suas dívidas. Essa é uma alternativa mais interessante do que ficar inadimplente e deixar o barco correr e ver o que dá. Essa alternativa de deixar o barco correr quase nunca dá certo. Então, se você gostou desse vídeo, dá seu like, assina o canal e me siga nas redes sociais. Vai ser muito interessante conversar com você. E se você tem dúvidas, coloca a sua dúvida aqui nos comentários ou então me chama no privado, lá no Facebook ou no Instagram. Assim eu posso fazer outros vídeos respondendo as suas dúvidas. Um grande abraço e até mais.